A paz do Senhor, estamos iniciando mais um episódio do podcast Relatos da Construção. E o convidado de hoje é alguém muito especial e que tem muito a ver com a história da nossa igreja. É o pastor Paulo Roberto Freire da Costa. Ele é o segundo filho do nosso presidente, pastor José Wellington, e da nossa inesquecível irmã Wanda Freire da Costa. É o presidente há 28 anos da nossa igreja em Campinas, Campo de Campinas. E também é o nosso deputado federal, que já está no seu 4º mandato. Além disso, ele acumula a função de terceiro vice-presidente da Confradesp, Convenção Fraternal da Assembleia de Deus no Estado de São Paulo, portanto, a nossa convenção. E há mais de 25 anos é o presidente do Conselho de Doutrina das Assembleias de Deus no Brasil, da Convenção Geral dos Ministros das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus no Brasil. Pastor Paulo Freire, a paz do Senhor, é uma alegria ter o senhor aqui no podcast Relatos da Construção. A paz do Senhor, meu querido amigo, irmãos, a paz do Senhor a todos. Para mim é uma honra, uma satisfação muito grande poder participar deste programa, principalmente nessa época em que nós estamos vivendo um sonho antigo, não é? Que é a inauguração do nosso templo. Pastor, o senhor é filho do presidente? O mais bonito. Por sinal, o mais parecido. O mais bonito, aí é por conta do senhor, aí senão vamos arrumar briga com os demais. E por ter nascido no lar do nosso pastor, acredito que o senhor acompanhou de perto o sonho, a idealização da construção do nosso templo. O senhor preside hoje uma das maiores igrejas do nosso estado e podemos dizer que até do Brasil, que é o Campo de Campinas. Está lá já há quase 29 anos. Uma grande igreja que, na época de inaugurado, acredito que foi um dos maiores templos do país também, e uma igreja muito organizada também. Mas, quando chegou em São Paulo, quando nasceu, né, que o senhor nasceu aqui em São Paulo, o senhor acompanhou o crescimento do Ministério do Belém. Congregou na Alcântara Machado, cantou no coral, nos jovens, na Alcântara Machado, e também na Cotegipe. E o senhor é o responsável também pelo primeiro congresso de jovens na Cotegipe. Como o senhor vê deixar a Cotegipe para trás e avançar para a Dr. Fon depois de tantos anos? Bom, a nossa história na Assembleia de Deus de São Paulo, uma história muito bonita, porque na época os meus pais, nós vivíamos num bairro chamado Casa Verde, e o meu pai começou a pastorear algumas congregações, começando por Vila Espanhola, e desde então nós fomos criados dentro da igreja praticamente, não é? Nós somos em 6 filhos, como vocês sabem, e todos nós somos criados dentro da igreja. A Conselheiro Cotegipe me deixa muitas lembranças boas, porque foi ali que eu iniciei, na realidade, o meu ministério. Iniciei com jovens, nossos jovens, dando estudo bíblico de sábado para os jovens. Depois o grupo cresceu muito. Foi quando nós pedimos ao pastor Cícero Canuto de Lima para que a gente pudesse fazer um culto com a mocidade. Porque quando pediam para ele, pastor, nós queremos fazer um culto da mocidade, ele dizia, não existe culto da mocidade, então vocês vão fazer. Aí o meu pai me orientou direitinho e eu pedi ao pastor Cícero para a gente fazer um culto com a mocidade. Aí ele disse, muito bem, com a mocidade você pode fazer. E essa mudança na fala fez toda a diferença então, né, pastor? Fez toda a diferença, para todos nós, né? Nós estamos aprendendo com o pastor Cícero Canuto de Lima. E depois nós fizemos também, depois do primeiro culto com a mocidade, nós realizamos também o primeiro congresso de jovens. Já tem muitos anos atrás. E naquela época o Lelis também liderava os jovens junto comigo. Você imagina quantos anos, né? Então o senhor foi o primeiro coordenador de jovens do Belém. Foi o primeiro. Depois de organizado o departamento. Nós fizemos o estudo bíblico, começamos fazendo estudo bíblico de sábado à tarde, depois continuamos com o sábado à tarde, mas fizemos, eu acho que era cada primeiro sábado do mês, já tem muito tempo, nós tínhamos o nosso culto com a mocidade na sede do Belém. Pastor, o pastor Lelis está na liderança da Almadeb aí há mais de 40 anos. O trabalho começou com o senhor, então os irmãos podem calcular aí a idade do pastor Paulo, hein? É verdade. Pastor,
Então, o ministério do senhor começou no templo da Cotegipe. Na Cotegipe. Ali me deixou, eu digo, deixou muitas lembranças boas por ter iniciado o nosso trabalho ali com jovens e logo depois nós fomos para Hermelino Matarazzo. Então a Cotegipe foi realmente lugar de formação para mim, sabe? Onde eu tinha um relacionamento muito grande com os pastores, eu era muito jovem na época, mas tinha um relacionamento muito grande com os pastores. E logo depois que eu fui separado ao presbiterato da igreja, fui para Hermelino Matarazzo, quando eu assumi lá eu era presbítero, depois fui consagrado a pastor. E é algo bem interessante, que eu sou o segundo filho, porque o Dueto é o mais velho, né? E eu sou o segundo. Mas eu fui separado ao ministério primeiro do que ele. É mesmo? É, porque o Dueto trabalhava fora, ele era programador de sistema, então ele trabalhava na Kodak. Sim. Na época, e eu tinha uma fábrica em Mariporã, mas estava sempre aqui. Pois, ouvindo a voz de Deus, eu larguei tudo e vim só servir a Deus, né? Foi nessa época que eu fui para Hermelino Matarazzo. Então eu fui consagrado ao ministério, fui o primeiro filho a ser consagrado. Que bênção. Pastor, o senhor viveu com muita intensidade a Cotegipe, né? Porque enquanto o pai era vice-presidente e secretário da igreja, vocês sempre estiveram em congregações, né? Sempre. E o tempo da Cotegipe começou, o pastor já era vice, né? Então, logo que ele assumiu, já mudou para a Cotegipe. Então, o senhor acompanhou desde o começo, né? Não, desde o início. E eu, como fui separado do ministério, isso ainda na época do pastor Cícero Cano de Lima, então eu pude acompanhar mais de perto quando meu pai assumiu a presidência e até hoje, na presidência, a gente tem acompanhado o ministério do meu pai. Quer dizer, tem muitas histórias boas, tem muitos momentos difíceis, sim, sabe? Momentos de muito sofrimento. E hoje, quando o pastor falava ali sobre isso, eu me emocionei, lembrando de muitas coisas, não é verdade? E que nós precisamos perdoar. E graças a Deus conseguimos perdoar. É verdade. E conviver com essas pessoas. Verdade. Acho que isso aí é uma virtude do presidente, por que não dizer da família Costa, né, pastor? É verdade. Nós que trabalhamos perto dos senhores, sabemos que é uma realidade. Vocês conseguem perdoar e conviver como se nada tivesse acontecido, como ninguém. Então, é verdade. A gente está perto, acompanha isso bem de perto. É a graça de Deus na nossa vida, né? É verdade. Pastor, o senhor está na vida pública já há cerca de 16 anos e por conta das redes sociais, da mídia, a gente consegue acompanhar tudo e ver de tudo, né? Nossa igreja é uma igreja que tem uma certa visibilidade, tá certo? E o senhor é filho do maior líder da atualidade e dos últimos tempos da igreja no Brasil. Através do pastor José Wellington, que a Assembleia de Deus conquistou um espaço político. Em Brasília, eles sabem da Assembleia de Deus Ministério do Belém? Claro que sabe. Sabe muito, porque a nossa igreja sempre foi muito atuante dentro da Câmara Federal. Os deputados da CGADB, podemos assim dizer, em todo o Brasil, eles sempre tiveram uma atuação com muita visibilidade. Pelos projetos feitos, sempre chamaram a atenção. O culto que foi formado lá foi através de um pastor da nossa igreja, que era deputado federal. Foi ele que lançou o primeiro culto lá, né, com a sua sanfona, e foi uma bênção muito grande que perdura até hoje. Nós temos o culto na Câmara Federal até hoje. E pelo nosso trabalho, não só com os cultos, mas a nossa atuação como parlamentar, isso nos trouxe para nós muita visibilidade e com um exemplo de verdadeiros cristãos, né? Então isso para nós é uma maravilha, porque nós não estamos na Câmara Federal porque estamos por sermos evangélicos, né? Nós só estamos na Câmara Federal por sermos evangélicos. Porque se eu não fosse evangélico, eu não estaria ali. Essa é a pura realidade. Sim. Eu estou ali representando a nossa igreja Assembleia de Deus. É uma missão, né, pastor? E os demais deputados também
porque fazem parte do mesmo projeto, né? Sim. Projeto de Cidadania AD Brasil, que começou no ano de 2000. Né? Ele começou por causa do pastor Zé Wellington. Ele era presidente da convenção na época e ele viu a necessidade de termos representantes de todas as esferas, tanto municipal, como estadual, como federal também. E ele deu esse início, pontapé. Eu, pela grande misericórdia de Deus, fiz parte da primeira comissão para fazer o projeto Cidadania de Brasil. O senhor foi o presidente do Conselho Político da CGB, correto? Eu fui vice-presidente do Conselho Político. O presidente foi o pastor Ronaldo Fonseca, que ele vivia em Brasília e seria muito mais fácil estar lá conduzindo os nossos parlamentares na época, isso lá em 2000 até 2010. Nós estivemos juntos, ele como presidente e eu como vice-presidente. Tivemos um excelente trabalho, foi muito bom. Pastor, e eles comentam sobre o nosso templo porque é um dos templos maiores do Brasil, né? Os pares do senhor, até não evangélicos, porque, como o senhor disse, temos um grupo grande da Assembleia de Deus, eles falam dessa construção do templo? Não somente nosso pessoal, lógico, mas os demais de outras igrejas, de outras denominações, são amigos, são colegas da gente, que trabalhamos juntos ali. Todos eles sabem da inauguração do templo, sabem, logicamente, da construção e agora da inauguração. Lógico, eles estão todos empolgados, eles brincam comigo, dizem, Belém é outro nível, eles falam, Belém é outro nível. E aí estão todo mundo nessa expectativa da inauguração. Alguns deles certamente estarão conosco. Sim, muito bem. Eu quero ressaltar que o pastor Paulo Freire foi também, por alguns mandatos já, o presidente da Frente Parlamentar Evangélica. Eu fui por 2 vezes presidente da Frente Parlamentar Evangélica, né? Fiquei 2 anos. Era 1 ano, fiquei 2 anos. E foi num momento mais difícil da Câmara Federal. É verdade. Foi um momento mais difícil do Brasil, momentos de grandes decisões, não é verdade? E nós tivemos que manter o equilíbrio com muita oração, fazíamos vigílias, fazíamos consagrações, além do culto, e Deus nos deu vitória. Essa é a pura realidade. É verdade. Pastor, recentemente o senhor esteve aqui em São Paulo com um grande grupo de irmãos lá de Campinas. Vieram participar da Santa Ceia aqui na sede. Comentaram comigo que foram mais de 80 ônibus, correto? Correto. A igreja em Campinas é uma igreja muito ligada à sede Belenzinho, à sede em São Paulo, né? Estão sempre aqui, o senhor está sempre com caravanas e tal. Há uma expectativa nos irmãos lá por conta da inauguração? E como? É. Eles querem alugar ônibus para vir para cá. É mesmo? Até eu disse para o irmão, e aí, você vai vir com o pessoal de Campinas, aqueles ônibus? Disse, vou conversar com o pastor José Wellington, porque eu pensei assim, se eu trago o nosso pessoal, parte deles, porque lá em Campinas são mais de 30 mil membros. O senhor tem quantas congregações hoje lá? São 161 congregações. 161. É. Só na cidade de Campinas, o Na campo, cidade né? de Campinas, só lá. Então, eu disse assim, se viermos todos, vamos deixar muita gente do lado de fora, ou então nós vamos estar do lado de fora. Não é verdade? Então nós vamos trazer um grupo menor só de ministro para que Uma possa representatividade, participar né? Isso se o pastor disser que tem que trazer os ônibus, nós vamos trazer, né? Ele é que manda. Ele gosta, Ele gosta, é o pastor, né? lá. É, que bom. Pastor, qual é o sentimento do senhor? Não agora como deputado, nem como filho do presidente, mas do Paulo Freire, o jovem que nasceu aqui nesta igreja, que percorreu aí as congregações criança e chegou aqui no templo da Cotegipe já jovem, foi líder, foi pastor setorial, hoje é o pastor presidente. Mas qual o sentimento do Paulo Freire vendo esta obra concluída? O que eu posso ver é o esforço de muita gente. E o sonho nosso, que nós comentávamos muito, falávamos muito sobre isso, sobre um templo como este, não é verdade? Já foi um sonho lá na Cotegipe. E esse daqui, então, foi um verdadeiro sonho e hoje está sendo um sonho realizado. O que eu posso dizer? É a soma de um esforço de muitas pessoas. E eu quero citar aqui o esforço da minha mãe. Minha mãe e meu pai, eles passaram aqui em frente, viram, e a minha mãe batia forte dizendo, é aqui, Dedé. Dedé, você tem que comprar essa propriedade porque aqui vai ser o templo. E ela
praticamente que forçou um pouco a situação, mas, logicamente, a direção de Deus estava no nosso pastor Zé Wellington, meu pai, e ele, depois de muita oração e conversando, deu certo a compra desse terreno. E agora era o sonho da construção. Só que a gente acompanhou, mesmo eu de longe, acompanhava passo a passo o que estava acontecendo aqui e vendo pouco a pouco esse sonho sendo realizado. Então, uma história muito bonita da nossa família, podemos assim dizer, do nosso Ministério de Belém. É uma história muito bonita desde o início que nós começamos a cooperar, a família, eu digo, aqui no Ministério de Belém, os filhos do meu pai, meus irmãos, todos trabalhando na obra do Senhor. E a gente vem agora ver isso aqui e pensa, graças a Deus, nós conseguimos o que sempre sonhamos. O sonho do meu pai, logicamente somado com os nossos, o sonho foi realizado. E essa história sendo construída e escrita por Deus. Né? Então, o meu sentimento aqui é um sentimento de felicidade, sentimento de alegria, mas também de muita responsabilidade, sabendo que nós estamos em um local bonito, local que Deus nos deu ao pastor Zé Wellington companheiros como você e outros irmãos, com visão, né? Uma visão tecnológica, podemos assim dizer. Hoje a Assembleia de Deus Belém tem televisão, a Assembleia de Deus tem rádio, nós temos uma boa comunicação, não é? Tecnologia muito avançada, de ponta, e eu glorifico a Deus por isso, porque o meu sentimento sempre foi esse. Eu trabalho assim, lá em Campinas, como eu trabalhei lá no campo missionário, dizendo, temos que fazer o melhor para Deus, porque Ele tem dado o melhor para nós. Pastor, o senhor viu a Cotegipe nascer, ser construída, ficar pequena, né? Até que foi necessário conquistar um novo espaço, que é esse que estamos aqui. E o senhor sente na pele, vive na pele o que é construir uma igreja, porque o senhor é um pastor presidente já há quase 30 anos. E é uma grande responsabilidade, né, pastor, erguer um santuário como este? É uma grande responsabilidade. Eu fico pensando porque quando eu fui para Emílio Matarazzo, nós tivemos que praticamente derrubar o templo antigo e construir um novo. E ali eu era novo, com todo o gás e tudo, não era mais fácil. Mesmo assim, é uma responsabilidade. Eu me lembro quando nós tiramos o telhado, tivemos que alugar um outro local, arrancamos o telhado da igreja e eu vi aquelas paredes em pé e disse, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Não é? Eu preciso ter muito equilíbrio para poder fazer, construir e mostrar a realidade para o povo daquilo que Deus está exigindo de nós. Então, eu acho que o pastor Zé Wellington foi um grande campeão, juntamente, lógico, com toda a equipe, que sozinho ele jamais iria conseguir. Não é? Mas ele dirigido por Deus, com esta visão que ele ainda tem até hoje, né? E eu glorifico a Deus pelo pai que Deus me deu. Pastor, o senhor é o segundo filho, então tem uma longa carreira aí ao lado do papai. Ele sempre foi visionário como é até hoje, pastor? Sempre foi, ele sempre saiu na frente. Em muitas coisas, meu pai sempre saiu na frente. Eu digo isso a nível de trabalho de igrejas, né? Outros ministérios, outras igrejas, meu pai sempre saiu na frente. Ele sempre teve uma visão muito boa de tudo, sabe? Lógico que ele nunca desprezou aqueles conselhos, aqueles companheiros antigos e tal. Ele sempre respeitou, mas toda a oportunidade que ele teve de avançar, ele avançou. Já visto que nós estamos aqui hoje, né? É verdade. Desfrutando de uma estrutura magnífica, né? Meus irmãos, pastor Paulo, ele, como já contou aqui para nós, iniciou seu ministério como líder de jovens aqui na sede do Belém. Depois ele foi como presbítero, colocado pelo ministério no setor 31, Hermelino Matarazzo. Lá ele ficou por 5 anos como pastor setorial. De pastor setorial em Hermelino, foi para a missão. Trabalhou como missionário nos Estados Unidos por quantos anos, pastor? Quase 10 anos. Quase 10 anos. Na Califórnia. Sofreu bastante, né, pastor? É porque ali nós começamos uma igreja do nada, né? Desde o primeiro crente, né? E na época que eu fui,
Já tem quase 40 anos, quase 30 anos atrás, quase 40 anos Quase atrás. 40. 40 anos atrás, então era para o Belém aqui, o Belém não estava tão acostumado a enviar missionários dessa maneira como nos enviou, não é? Dando uma assistência 100%. Então, no início foi muito difícil, porque a nossa Secretaria de Missões na época não estava tão estruturada como está hoje para poder atender os missionários. Então, eu fui para lá com uma ajuda daqui do Belém, uma ajuda que daria para eu poder trabalhar e sustentar a minha família, porém a ajuda não chegava, né? Demorava às vezes 4, 5 meses para chegar. Então nós tínhamos que fazer acontecer. Vamos trabalhar com as mãos para poder socorrer a família, sem que a igreja soubesse, não é? E sem reclamar aqui para o Ministério Belém. Fizemos o trabalho. Foi muito sofrido, quase passamos fome, mas Deus cuidou. Nunca nos deixou passar fome, essa é a pura realidade. Esse testemunho do senhor aí, o presidente contou há poucos dias aqui numa reunião de obreiros da capital, dizendo que descobriu que o senhor estava passando necessidade depois de encurralar a irmã Leia numa situação, e a irmã Leia acabou falando, mas a família sofria calada lá, com alegria servindo a Deus, né? Testemunho muito bonito. Depois desses 10 anos na missão, voltou para o Brasil e foi atender mais uma vez a orientação do ministério, assumindo a igreja de Campinas, onde está até hoje. Que é uma grande responsabilidade também. Sim. Porque a obra de Campinas é uma obra muito grande, a igreja de Campinas. Desde quando chegamos lá, já pegamos uma igreja muito bem estruturada, muito bem feita, muito bem organizada. O pastor Marinésio, que foi o pastor que nos antecedeu lá, fez um excelente trabalho. Ele foi um arrancador de toco, essa é a pura realidade. Era visionário também, né, pastor? Muito visionário. E ele fez um templo, da época foi um templo mais bonito do Brasil, mais moderno, né? Um templo grande. Hoje está pequeno, mas na época era um templo Mas a olho grande. nu, hoje ainda é uma igreja muito grande, né, pastor? Perto de outras sedes que a gente conhece. É verdade. Já é uma igreja muito grande, né? Imagina isso há 30 anos atrás. É verdade. E sem contar que quando o senhor assumiu, o campo tinha outros municípios que o senhor emancipou, né? Nós tínhamos vários municípios, né? Nós tínhamos todo o Circuito das Águas, cada cidade daquela nós tínhamos uma igreja. Desde Jaguariúna até Amparo, nós tínhamos igrejas ali. Em Paulínia também nós tínhamos igrejas em Sumaré, em Hortolândia, enfim. Então nós resolvemos dar autonomia para que essas igrejas pudessem crescer, né? E também nos deixar crescer dentro da cidade de Campinas. Né? E foi o que aconteceu. Concentrar esforços, né? Nós tivemos dando a autonomia a essas congregações, com exceção de Paulínia na época, porque Paulínia foi a última. Então nós ficamos com 51 congregações. Na época nós ficamos com 51. E hoje nós estamos com 161 congregações. Triplicou, na glória de Deus. Com grandes igrejas, né? E as outras também cresceram bastante. Bastante, né? Já até emanciparam outros campos, né, pastor? Perfeitamente, é isso mesmo. Muito bem. Pastor, depois de viver tudo isso, viver Alcântara Machado, congregações de Indianópolis, Vila Espanhola, Cotegipe, que mensagem o senhor deixa para os crentes que estão vivendo este momento do Ministério do Belém, esse momento de expansão, de glória, de estrutura moderna? Que mensagem o senhor deixa para os irmãos que estão vivendo essa fase? Bom, primeiro é que não perca a visão, que possam acompanhar a mesma visão do pastor Zé Wellington, né? Sempre fazendo projeto para o futuro e sem se esquecer da nossa missão principal, que é ganhar almas para o reino de Jesus. Aquilo que eu disse agora há pouco, Deus tem nos dado tudo, um templo bonito, uma comunicação de ponta, né, com rádio, televisão, enfim, através da internet, tudo isso. Deus tem nos dado. Provavelmente, Ele espera alguma coisa da nossa parte. Se Jesus Cristo não vier logo buscar a sua igreja, nós temos muito trabalho para realizar. E Deus nos deu todas as ferramentas. Agora, depende somente do nosso trabalho para fazer com que muitas almas conheçam a Cristo, se arrependam e venham fazer parte do reino de Deus. Muito bem. É isso aí. Nós entrevistamos nesta edição do podcast Relatos da Construção o pastor Paulo Roberto Freire da Costa,
terceiro vice-presidente da nossa convenção, a Confradesp, presidente do campo de Campinas e também o nosso deputado federal. Pastor, muito obrigado pela atenção do senhor. A gente sabe que o senhor tem uma agenda bem apertada, bem extensa, vive entre Brasília e São Paulo, Campinas, e o senhor pôde nos atender. E em nome da diretoria da igreja, da coordenação da nossa rádio, do departamento de comunicação, nós agradecemos o carinho e a atenção do senhor para com esse convite para participar do podcast Relatos da Construção. Eu é que agradeço o privilégio de estar aqui com vocês, estou sempre à disposição. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe você e até mais.